E se eu te dissesse que dentro do seu próprio DNA existe um código oculto, um código que a ciência não consegue decifrar? Milhares de anos atrás, os antigos sumérios escreveram sobre seres celestiais que modificaram geneticamente a humanidade. Mas o que a história nunca te contou é que a ciência moderna pode estar confirmando esse mistério. Será que os Anunnaki deixaram uma marca oculta dentro de nós? Porque nosso DNA contém códigos que parecem não ter explicação. E mais importante, será possível reativá-los? Prepare-se para uma jornada além do que te ensinaram, porque hoje você vai descobrir o códice proibido da criação. Para entender a origem desse mistério, precisamos voltar milhares de anos, até a civilização suméria, onde estão registrados os relatos mais antigos sobre os Anunnaki. Segundo os textos cuneiformes, esses seres desceram dos céus e encontraram uma forma de transformar criaturas primitivas em seres inteligentes. As tábuas sumérias contam que os Anunnaki criaram os primeiros humanos misturando seu próprio DNA com o de seres que já existiam na Terra. O mito de Enki e Ninhursag fala sobre experimentos genéticos, nos quais diversos híbridos foram criados e descartados antes de alcançarem o resultado desejado. Será que isso explicaria a grande diferença entre o Homo sapiens e seus ancestrais mais próximos? Seriam esses os primeiros sinais de uma intervenção artificial na criação da humanidade? 97% do DNA humano é considerado DNA lixo pela ciência moderna. Mas e se esse DNA escondesse algo muito maior? Pesquisas mostram que muitas dessas sequências inúteis têm padrões estranhamente organizados, como se fossem um código criptografado. Alguns cientistas especulam que esse DNA poderia conter informações ocultas, esperando para serem reativadas. Alguns especialistas em biogenética sugerem que certos sons e frequências podem estimular essas partes adormecidas do nosso DNA, podendo ativar habilidades que ainda desconhecemos. Culturas antigas falam sobre cânticos, mantras e sons sagrados, como se soubessem que certas frequências poderiam despertar algo escondido em nós. Os relatos sumérios falam de dois grandes líderes entre os Anunnaki, Enki e Enlil. Enquanto Enki via a humanidade como aliada, Enlil a considerava uma raça inferior, digna de servidão. Essa diferença de visão levaria a uma das maiores guerras da história esquecida. Enki, o deus da sabedoria, queria ajudar os humanos oferecendo conhecimento e tecnologias avançadas. Enlil, o deus da autoridade, impôs regras rígidas, desejando que os humanos servissem apenas aos Anunnaki. Rivalidade entre os dois irmãos criou facções dentro dos Anunnaki, que passaram a guerrear entre si. Os conflitos entre os Anunnaki moldariam o destino da humanidade e culminariam em um evento que quase exterminou a civilização. A epopeia de Gilgamesh e os escritos sumérios falam sobre uma grande enchente que varreu a Terra. Mas o que a maioria não sabe é que esse dilúvio pode ter sido um evento planejado pelos próprios Anunnaki. Enlil, cansado da humanidade, decidiu exterminá-la, desencadeando um cataclismo global. Enki, em segredo, avisou um humano chamado Ziusudra, instruindo-o a construir uma grande embarcação para sobreviver.
A destruição foi total e apenas um pequeno grupo de humanos e animais escapou. Seria essa a verdadeira origem da narrativa bíblica sobre Noé e a Arca? E mais importante, será que os Anunnaki realmente foram embora? Após o dilúvio, os Anunnaki não desapareceram. Pelo contrário, eles estabeleceram novas dinastias e controlaram civilizações em segredo. Muitos reis antigos alegavam descendência dos Anunnaki. Civilizações como Egito e Babilônia. E os maias possuíam símbolos que remetem aos deuses sumérios. Havia uma linhagem secreta sendo protegida através dos séculos. Imagens de templos e pirâmides conectando diferentes culturas do mundo. Seriam os reis e imperadores da história meros fantoches de uma raça antiga e oculta? Muitos acreditam que os Anunnaki nunca deixaram a Terra. E mais, que líderes mundiais podem estar em contato com esses antigos senhores. Relatos de contatos misteriosos ao longo da história indicam influências ocultas. Alguns acreditam que tecnologias avançadas podem ter vindo desse conhecimento ancestral. Certas famílias poderosas mantêm símbolos e tradições que remontam aos deuses sumérios. Imagens de templos modernos, símbolos esotéricos em bancos e prédios importantes. Se os Anunnaki ainda estão aqui, qual é seu verdadeiro plano? A história oficial nos conta uma versão incompleta dos fatos, mas aqueles que ousam questionar encontram evidências de uma realidade oculta. Por que mitos tão antigos falam dos mesmos deuses em diferentes culturas? O que os arqueólogos sabem, mas não podem revelar? Se a verdade fosse descoberta, como isso mudaria o mundo? O pesquisador e autor Zecharia Sitchin foi um dos principais responsáveis por popularizar a teoria dos Anunnaki. Em sua obra As Crônicas da Terra, ele reinterpretou os textos sumérios e propôs que esses antigos deuses eram, na verdade, visitantes extraterrestres que moldaram a história da humanidade. Suas pesquisas sugerem que muitos dos avanços das civilizações antigas foram resultado direto da intervenção desses seres. Ele também apontou conexões entre os Anunnaki e as linhagens reais que governaram o mundo por milênios. Se Sitchin estava certo, então a verdadeira história da humanidade ainda não foi completamente revelada. E os Anunnaki podem estar mais próximos do que imaginamos. Mas a grande questão é: estaremos preparados para o momento em que eles retornarem? Estariam os eventos mundiais que testemunhamos hoje sendo influenciados por sua presença oculta? Mitos, lendas ou uma realidade enterrada pelo tempo? O que era oculto começa a emergir. Se a história que conhecemos foi manipulada, então o passado que nos esconderam pode ser a chave para compreender o futuro. Os Anunnaki realmente partiram? Ou eles nunca nos deixaram? A verdade pode ser proibida, mas ela sempre encontra uma maneira de emergir. Você está pronto para descobrir o legado dos Anunnaki? Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.